Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Vamos dar início a uma nova reflexão chamada a crise na fé. Sempre que Deus nos conduz a fazer alguma coisa que tenha as dimensões dele, nós temos uma crise na fé. Quando nós temos uma crise na fé, o que nós fazemos logo em seguida revela aquilo que realmente nós cremos a respeito de Deus. Há coisas que Deus quer que nós façamos, que são do tamanho dele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele nos declara o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Geralmente, então, quando Deus nos diz o que quer fazer por nosso intermédio, enfrentamos uma crise em nossa fé. Este momento de mudança profunda faz parte das nossas experiências em seguir a Deus, das nossas experiências com Deus. Então, quando Deus nos convida a nos juntarmos a Ele na sua obra, Ele tem responsabilidades muito grandes para nós. Como Jesus dependia totalmente dele para realizar a sua obra, se Ele, o nosso Deus, não nos ajudar, falharemos então em nossa missão. Mas se no momento de crise não decidimos fazer aquilo que sabemos que Deus está nos mandando, nos chamando para fazer, nós não experimentaremos a presença e a atuação de Deus, sua atuação sobrenatural e extraordinária em nossa vida e também ao nosso redor. Então, a maneira como vivemos pela fé é um testemunho sobre aquilo que nós cremos a respeito de Deus. O que significa, então, a crise na fé? Crise, o termo crise vem de uma palavra que significa decisão. Momentos de crise é momento de crescimento, é de maturidade. As crises na nossa vida, elas têm, então, esta operação em nossas vidas, nos fazer crescer e amadurecer. A mesma palavra grega para esta palavra crise frequentemente é traduzida por julgamento. Então vamos pensar. Quando a crise sempre será um momento decisivo em que nós temos que tomar uma decisão. Toda vez que temos que tomar uma decisão, entramos em crise na nossa fé. E é o momento de decidirmos o que realmente nós acreditamos, então, a respeito de Deus. Então, a maneira como nós respondemos nos nossos momentos de crise determina se vamos ou não nos envolver com Deus em algo grande que só Ele pode fazer. Ou se nós vamos continuar seguindo os nossos próprios caminhos, perdendo o que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E isso não é uma experiência única ou isolada em nossa vida. Nós não podemos permanecer como estamos na nossa vida cristã. Por isso, Deus sempre estará nos empurrando, nos levando para frente, operando em nossas vidas e sempre nos levando de fé em fé, de glória em glória e também de crise em crise. Então, é uma experiência que nós temos diariamente, né? Aquelas coisas que são do tamanho de Deus e que nós achamos impossíveis para nós, que são possíveis para Deus, geralmente elas nos trazem uma crise na fé. Ou nós exercitamos a fé e vemos as montanhas se moverem,
ou nós ficaremos somente rodeando a montanha, né? E sofrendo às vezes as consequências e não experimentando o sobrenatural e o testemunho, Deus renovando os seus testemunhos em nossa vida. Então, a maneira como nós vivemos as nossas crises na nossa fé é um testemunho sobre aquilo que nós cremos a respeito de Deus. E eu gostaria de dar o meu testemunho. A maior crise que eu tive de fé foi quando eu fui chamada, quando Deus me chamou para o ministério. Quando Deus me chamou, eu estava fazendo exatamente aquilo que eu gostava de fazer. Eu estava fazendo faculdade de educação artística, eu estava trabalhando na prefeitura da minha cidade, trabalhando com educação religiosa, estava trabalhando com educação física e com o ensino religioso, trabalhava com adolescentes, com jovens e adolescentes. Foi uma época maravilhosa na minha vida. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando aí, eu tinha feito 2 concursos no estado e eu havia passado. E eu lembro que eu tive que ir lá e desistir, né? Daqueles 2 concursos do chamado que eu tive, que era o meu sonho, trabalhar na prefeitura e trabalhar no estado. Então foi exatamente quando a minha vida estava assim, exatamente todas as coisas que eu queria estar fazendo, eu estava realizando. E foi nesse exato momento que Deus me chamou para o ministério. E então eu tive que decidir, né, sair da onde eu estava, lá no interior do Rio Grande do Sul, em Palmeira das Missões. E Deus me chamou, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz 4 anos no seminário de educação religiosa no IBER, se chamava Instituto Batista de Educação Religiosa. Morei 4 anos lá no internato, e foram também tempos memoráveis, foram aonde eu realmente me encontrei no chamado e fui formada, né, nesse chamado, nesses 4 anos. Eu morria de medo até da minha sombra, e eu tive esse chamado, e foi uma crise na fé. Eu tinha acabado de perder meu pai, tinha passado por uma depressão bem terrível, e foi logo depois disso que eu comecei a sair, né, dessa depressão, e comecei então a buscar as coisas que eu queria, e Deus me ajudando, conquistei, né, as coisas que eu estava fazendo. Foi nesse momento, né, do auge daquilo que eu queria fazer, que Deus me chamou, e eu enfrentei uma crise na minha fé, porque eu não tinha condições nenhuma. Eu sempre falo, quando dou meu testemunho, eu saí de casa, eu e a minha mala, com um chamado de Deus e uma promessa de Deus, de que Ele seria o meu pai e que Ele cuidaria de mim e nunca deixaria que nada me faltasse. Então eu saí da minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul, e fui morar no Rio de Janeiro, né, perto da favela do Alemão, em alguns lugares lá. Quantas vezes eu voltava à noite, né, da igreja onde eu fazia estágio, e tinha tiroteio, tinha assalto no ônibus, mas Deus sempre cuidou de mim. Então eu ouvi a voz dele, eu saí da onde eu estava e eu decidi pela fé mesmo, porque eu não tinha nada, nem como pagar a faculdade, nem nada. Mas Deus nunca deixou faltar nada, como não tem deixado até hoje. Eu tenho um pai que cuida de mim, zela de mim e está sempre cuidando e provendo as minhas necessidades. Então essa foi a maior, uma das maiores crises na fé. Ter deixado tudo aquilo que eu achava que era importante para mim e seguir a Deus, né? Saí, eu e a minha malinha, sem nenhum centavinho, e fui para lá
e Deus cuidou de todas as coisas. Então, todos nós podemos enfrentar uma crise na fé, mas foi a partir daí que eu comecei a conhecer e experimentar Deus verdadeiramente. E hoje eu posso aqui estar falando com vocês a respeito da crise na fé. Então, que Deus abençoe você e que você possa decidir na sua crise na fé, o que realmente você crê a respeito de Deus. Eu confiei de que Deus é um pai que cuida e zela dos seus filhos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.